Capítulo 6. O trabalho que nos molda. Nós fazemos o trabalho, mas, em certo sentido, ele também nos faz. Isso acontece na medida em que o trabalho ajuda a moldar as nossas habilidades e competências. As atividades que realizamos contribuem para formar a nossa identidade profissional. Nas décadas de 1960 e 1970, aquilo que hoje se chama de autodesenvolvimento ou educação continuada tinha a denominação de formação em serviço, porque havia uma suposição de que a formação para uma atividade se dava de fora do serviço, fosse num curso, escola, em algum lugar. O conceito de formação em serviço passou a ser trazido para dentro da empresa como a organização de processos e projetos de natureza formativa no espaço por ela estruturado. Mas há outro modo de formação em serviço, a carreira. Tomando o meu caso para ilustrar, comecei a dar aulas em 1974. Portanto, durante 4 décadas, desenvolvi uma atividade sem ter ainda uma identidade docente, que foi sendo construída, foi me formando, me forjando. A minha identidade sobre aquilo que sou. Eu, que comecei como professor de filosofia e teologia, aos poucos fui também fazendo palestras. Depois, entrei na área de comunicação, atuando em mídias variadas. Passei a apresentar alguns programas de TV e rádio. Para mim, isso era outra forma de docência, que passou a ser parte de um jeito de ser de alguém que se comunica. E assim, me tornei mais um comunicador do que um docente. A comunicação, no entanto, passou a ser feita de modo pedagógico. Eu gostava de trabalhar a comunicação como instrução. Voltei a lecionar e a comunicação ficou embutida na ideia de docência. Portanto, me considero mais um educador. O meu curso de vida, meu curriculum vitae, fez com que eu construísse a mim mesmo. Uma parte foi planejada, outra foi circunstancial. Claro que eu planejei minha carreira docente, na universidade, como auxiliar de ensino, mestrado, assistente mestre, doutor, assistente doutor, adjunto, há uma sequência segundo a qual é possível se organizar, inclusive porque é uma vida com tempos, mas uma série de coisas foi circunstancial. A participação na gestão pública se deu pela conexão com pessoas com quem tem uma afinidade ideológica, que, por uma série de circunstâncias, venceram a eleição na cidade de São Paulo. Pode-se argumentar, mas disputavam a eleição. No entanto, a nomeação daquele grupo não era tão previsível. Um mês antes do pleito, a candidatura estava em 4º lugar na disputa pela prefeitura. Mas, naquele mês, várias coisas aconteceram no país que fizeram com que os eleitores mudassem de perspectiva. Aquilo não foi planejado por mim. De repente, o grupo em que eu estava foi para o governo e fui trabalhar nele com Paulo Freire, que pretendia ficar 2 anos na atividade de gestão da educação, como secretário municipal da Educação de São Paulo, e depois partiria para outros trabalhos. Quando ele saiu, as minhas atividades na Secretaria de Educação e as relações de trabalho que eu havia estabelecido me tornaram a pessoa mais adequada, não por mim mesmo, a suceder-lhe no cargo de secretário. Não entrei na secretaria com a intenção de galgar postos. Ao contrário, nem me achava, sem ser imodesto totalmente, a pessoa mais adequada para a função. No entanto, o grupo considerou que eu tinha mais habilidade para assumir aquele posto, por conta dos 2 anos anteriores de trabalho. Assim, construiu-se uma identidade para mim de articulador na gestão de pessoas, com certa capacidade diplomática. Quando saí da secretaria, a reitoria da minha universidade de origem, a PUC de São Paulo, decidiu criar um programa de TV.
Com a chegada ao Brasil da TV a cabo e a exigência por lei de um canal universitário que deveria agregar universidades numa mesma base territorial, a PUC teria de fazer uma programação. O reitor chamou um grupo de professores e eles decidiram que eu apresentaria o primeiro programa e depois aconteceria um rodízio entre os demais integrantes. Eu apresentei o primeiro e o grupo disse: "Você tem habilidade para fazer isso, segue você." E fiz isso por 11 anos, embora não fosse a minha intenção. Nesse contexto, entrou outra ocasionalidade, aquilo que o pensador renascentista Nicolau Maquiavel chamava com muita clareza de fortuna, que no latim significa a ocasião, a circunstância, isto é, uma dose de sorte. Maquiavel dizia que o príncipe, o homem que poderia comandar e conduzir as pessoas, o condottiere, era aquele que juntava a virtude e a fortuna. Em outras palavras, a capacidade com a ocasião. A frase clássica: o homem certo, no lugar certo, na hora certa. Por isso, 40 anos depois, o fato de hoje eu ser tido como alguém que lida com comunicação resulta de um processo em que uma parcela foi planejada, metódica, estruturada e outra foi aproveitamento de circunstâncias. Por isso, o trabalho também me molda. O magnífico artista Michelangelo expressou bem isso ao dizer: todo pintor pinta a si mesmo. Ao afirmar isso, a percepção é de que você se coloca na sua obra. Eu estou invertendo um pouco. Aquilo que eu faço é aquilo que me faz. Por isso, se usa a palavra realizar. É quando me torno real, quando não sou uma mera subjetividade, com desejos e intenções, mas eu construo ali a minha identidade e aquilo que passarei a ser. É interessante porque as razões para fazer aquilo que faço hoje não são necessariamente as mesmas que eu tinha no começo dessa trajetória. Por que eu faço o que faço hoje? Porque eu me construí como um fazedor disso e quero me manter nessa feitura, de modo que eu possa continuar me fazendo. Deixar de fazê-lo agora seria me desfazer.